Bom dia, pessoal. Nós nesse momento estaremos apresentando a vocês o assunto de equações de primeiro grau com uma incógnita, certo? Quero lembrar a vocês nesse momento que esse assunto se encontra no livro a partir da página 222, certo? A partir da página 222, ele vai até a página de número 238, certo? 238. Incluindo todos os exercícios. Então, a partir dessas aulas que eu irei gravar aqui, irei tirar algumas dúvidas, irei resolver alguns exemplos para que sirva como base para você resolver esses exercícios, certo? Vocês sabem, né? A gente não está podendo ir para a sala de aula no momento, né? Mas estamos enviando essas aulas aqui para ficar um pouco esclarecedor alguns assuntos. Então vamos lá, vamos falar de equações. Bom, como vocês estão vendo aqui o título do assunto, equações do primeiro grau com incógnita. A gente vai fazer uma ressalva nesse nome aqui, essa palavra primeiro grau e incógnita. E equação também. O que significa equação? Equação é uma expressão ou uma sentença matemática. Uma expressão matemática que envolve uma sentença chamada igualdade. Então, toda expressão algébrica que envolve uma igualdade, a gente dá o nome de equação, certo? Muito bem. Primeiro grau, por quê? Porque o expoente dessas letras que aparecem nas equações, elas têm expoente 1, ou seja, são do primeiro grau, porque o expoente é 1. Mesmo que esse expoente aqui não apareça, mas tem um aí, certo? E o que significa a palavra incógnita? Incógnita significa número desconhecido. Certo? É o número que eu quero descobrir o valor. Muito bem. Também alguns chamam de variável. Pode usar variável ou incógnita, né? Mas de preferência a gente usa incógnita. Ok, então vamos aprender a resolver algumas equações. Essa aqui é uma equação bem simples, né? E para resolver a gente precisa ter em mente dois tipos de princípios. O princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Então vamos lá. Resolver a equação 21x menos 17 igual a 109. Então, resolução. Pessoal, a gente tem o costume de dizer o seguinte: eu pego menos 17 e transfiro para o segundo membro. Outra coisa, o primeiro membro da igualdade e aqui é o segundo membro da igualdade. Então, a gente diz, não, vou passar o menos 17 para cá positivo. Tá certo? Tá, mas algebricamente o que acontece? Você faz 21x menos 17, certo? Eu quero isolar esse 21x, quero que ele fique sozinho no primeiro membro. O que é que eu faço? Eu somo, pego um número, certo? Do sinal oposto a esse sinal, ou seja, eu pego mais 17 e adiciono na equação. Eu tenho que adicionar aqui e adicionar também do outro lado, dos dois membros, porque a equação é como se fosse uma balança, está equilibrada. Se você quer que ela permaneça em equilíbrio, você tem que colocar o mesmo peso dos dois lados. Se você tirar um peso de um lado, ela fica desequilibrada. Você tem que com um peso nos dois. Ou coloca dos dois lados ou tira dos dois ao mesmo tempo, para que ela permaneça em equilíbrio. Assim funciona uma equação. Então, 21 menos x igual a 21 menos 17, 21x menos 17. Você adicionou 17 desse lado e 17 desse. Isso aqui chama-se princípio aditivo, certo? Ou seja, menos 17 mais 17 vai embora, cancela, né? Então, 109 mais 17 dá 126. E aqui ficou só o 21x, como a gente queria isolar o 21x, certo? Agora, para resolver a situação, precisa usar outro princípio, chamado princípio multiplicativo. O que é isso? O que é usar o princípio multiplicativo? É você pegar o número e dividi-lo pelo coeficiente do x aqui. O número que está na frente do x, ou seja, dividir os dois membros da igualdade por 21. Chama-se princípio multiplicativo. Então, 21x igual a 126, eu divido tudo por 21. Esse número da frente vai embora. 21 dividido por 21 cancela, fica só o x. E 126 por 21 dá 6, ou seja, ficou x igual a 6. Aqui, essa equação não tem mais como finalizar, certo? Já está na forma finalizada.
Então você diz que 6, que é o valor de x, é a solução dessa equação. Então se você substituir o x por 6, esse primeiro membro vai dar 109. Tem que dar 109, certo? Muito bem. Agora vamos resolver outro tipo de equação. Resolver a equação 5 vezes x mais 2 menos 3 vezes x mais 6 igual a 40. Em R. Eu não coloquei em R aqui, mas em R significa no conjunto dos números reais. Ou seja, a solução são números reais. Ok. Então, bora lá. Resolução. Perceba que tem uma diferença dessa equação 2 para a equação 1. Porque a equação não tem parênteses, né? É só chegar e resolver. A equação 2 já tem parênteses e tem multiplicações. O que deve ser feito aí? Você vai fazer a distributiva, né? A propriedade distributiva para resolver primeiro. Então, primeiramente, fazendo a distribuição, certo? 5 vezes x, 5 vezes 2. Está aqui, ó, 5x e 10. Aqui você está fazendo a distributiva do menos 3 pelo que está dentro do parênteses. Menos 3 vezes x, menos 3 vezes 6, está aqui. Certo? Lembrando de você fazer a relação de sinais. Menos por mais dá menos, menos por mais dá menos. Igual a 40. Ok. Vocês estão percebendo aí que está um pouquinho, está riscadinho aqui, né? Destacado. Isso significa termos semelhantes. O que é um termo semelhante? É um termo que tem a mesma característica. Então, ou seja, o 5x eu vou somar, eu vou adicioná-lo com o que tem outro x, o número que tem x. E o número que não tem nenhuma letra junto, com outro número que também não tem nenhuma letra junto. Por isso que eu destaquei para ficar mais fácil de identificar. Então, 5x menos 3x dá 2x. 10x menos 18x dá menos 8. Menos 18x não, menos 18. Então dá menos 8. E o 40 permanece do outro lado, certo? Aqui eu vou, a partir de agora, eu vou usar o princípio aditivo. Perceba. Eu quero isolar o 2x, então eu adiciono alguém para tirar esse menos 8. Ou seja, o número 8. Positivo. 8 positivo aqui, também somo desse lado. 8 positivo aqui. Fazendo isso, fica quem? 2x igual a 48. 2x ficou sozinho e 48 também ficou sozinho. Aí agora eu uso o princípio multiplicativo. Eu divido os dois membros da equação por 2. Por quê? Porque esse 2 está multiplicando o x. Então eu divido todo mundo por 2. Então eu vou ter que x é igual a 24. Que é a solução dessa equação. Se você substituir x igual a 24 na equação original, esse primeiro membro vai dar 40, que é igual exatamente a esse número aqui. Certo? Muito bem. Bom, gente, aqui nesse vídeo, nesse momento agora, certo? Nessa segunda parte, nós vamos ver a equação linear de primeiro grau, ou equação do primeiro grau com duas incógnitas. Ela recebe esses dois nomes, certo? No módulo de vocês está escrito equação linear de primeiro grau, que está na página 224, certo? Mas ela também em outros materiais, você pode encontrar a equação do primeiro grau com duas incógnitas. É a mesma coisa, certo? Então são equações desse tipo. Ax mais by igual a c com a, b e c, números qualquer. Números reais, quer dizer qualquer tipo de número, certo? Que a gente conhece, tá ok? E A e B são diferentes de zero. Então esse A e B nunca vão ser zero. Para essa equação linear do primeiro grau, tem que A e B ser diferente de zero. São números, certo? A gente denomina assim a equação do primeiro grau com duas incógnitas, ou linear. Exemplos. X mais y igual a 10. Você tem aqui o A sendo 1, o B também sendo 1 e o C sendo 10. Né? O C sempre vai ser um númerozinho. 3x mais 2y igual a 16. Você tem o A sendo 3, o B sendo 2 e o C sendo o 16. Certo? Equações desse tipo, elas são, a maneira de resolver é parecida com equações do primeiro grau com uma incógnita. Certo? Só que em primeira mão eu vou mostrar para vocês como é o tipo de solução. A solução da equação do primeiro grau com uma incógnita, ela é o seguinte, ela só tem uma solução, certo?
uma única solução e é apenas um número. Já equações lineares do primeiro grau, elas têm infinitas soluções. E as soluções são pares ordenados. O que é isso? Isso aqui, ó, x, y, pares ordenados. São tipos de soluções, onde o primeiro valor aqui são os valores de x e o segundo valor são os valores de y, certo? Então vamos verificar isso aqui. Ó, temos um exemplo. O par ordenado 2 e 5 é solução da equação 3x mais 2y igual a 16? Ó, observe, par ordenado 2 e 5. Isso significa que o 2 é o valor de x e o 5 é o valor de y, né? Então você vai substituir esses valores nessa equação. Onde tiver o x você bota o 2, onde tiver o y você bota o 5, certo? Sempre nessa ordem, x primeiro, y vem depois. Então, substituindo, vamos lá, 3 vezes 2, vocês estão vendo que está de vermelho, né, para destacar, mais 2 vezes 5, igual a 16. Será que isso dá 16? 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes 5 dá 10. Quando eu somo 6 mais 10, dá 16. 16 é igual a 16, isso é uma verdade. Logo, concluímos o quê? O par ordenado 2 e 5 é uma solução da equação 3x mais 2y igual a 16. Porque pode ter outras, são infinitas na verdade. Infinitas combinações. Por exemplo, a gente pode ver o par ordenado, vamos ver aqui. Cinco no lugar do x, outro exemplo, né? Se eu colocar 5 no lugar do x, esse par ordenado aqui. 5 e 1 meio. Será que esse par ordenado seria solução para essa equação? Bom, vamos só fazer o teste, né? Você coloca 5 no lugar do x, ficaria 15. E 1 meio no lugar do y. Então vai ficar 2 vezes 1 meio, vai ficar 1. Porque 2 vezes 1 dá 2. Dividido por 2 dá 1. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. Esse par ordenado é outra solução. E aí você vai fazendo várias combinações, você pode encontrar infinitas soluções, certo? Só que você encontrou uma delas, que é esse par ordenado aqui. Muito bem. Olha, outro exemplo aqui. Determinar a solução da equação 3x mais 2y igual a 16, quando o y for igual a menos 1. Agora, eu estou determinando um valor para a variável. Eu não estou trabalhando diretamente com substituição de um par ordenado, mas apenas de uma letra, certo? Então, você tem a equação, você substitui onde apareceu y, você vai colocar o valor dele, que o valor que nós atribuímos é y/-1. Sempre vai ser menos 1? Não. Aí é um valor que se atribui, foi atribuído menos 1, pode ser qualquer outro valor. Então, 3x mais 2 vezes menos 1 igual a 16. Vamos para essa equação aqui, 3x menos 2, 2 vezes menos 1 dá menos 2, igual a 16. Passamos os 2 para cá, adicionando 16, aquele princípio aditivo que vocês já conhecem. Certo? 3x é igual a 18. Usando o princípio multiplicativo, 3 vem para cá dividindo. X igual a 18 sobre 3. E aí, obtemos que x é igual a 6. Portanto, gente, o par ordenado 6 menos 1 é uma solução dessa equação. Certo? Dessa equação aqui. Uma solução. Existe várias soluções. Ou seja, existem infinitas soluções. Bom, gente, agora a gente vai falar do plano cartesiano, certo? Plano cartesiano. Plano cartesiano foi um sistema de eixos coordenados, né? Eixos coordenados ortogonais, ou seja, são retas ortogonais. Aqui, ó, há um ângulo de 90 graus, certo? Esse nome cartesiano foi dado ao matemático e filósofo, né? René Descartes. Ele foi que desenvolveu essa técnica do plano cartesiano, certo? Então, em 1637, mais ou menos, aproximadamente, 1637, ele desenvolveu essa técnica do plano cartesiano. Então, eu vou apresentar a vocês algumas das características
Então, o plano cartesiano ele é composto por dois eixos, chamados eixos coordenados, né? Eixos coordenados. Alguns livros, algumas outras literaturas, em vez de trazer plano cartesiano, traz sistema de eixos coordenados, né? Enfim, são apenas nomenclaturas. No nosso livro está plano cartesiano, e é assim geralmente que eu uso a palavra. Então, olha só, no plano cartesiano, você tem o seguinte, ele é bom porque facilita na matemática a representação de qualquer objeto no universo através de um plano cartesiano. Existe uma ferramenta, um software, que é chamado GeoGebra. Esse software GeoGebra ele é muito utilizado para usar o plano cartesiano, muito utilizado como plano cartesiano. Vocês podem baixar no site, né? Você coloca lá no Google esse programa que eu falei para vocês, GeoGebra, e vai instalar no seu computador. Tem dois tipos de GeoGebra, tem um 3D e tem um 2D, né? Então, para quem é iniciante é bom 2D. Facilita muitos cálculos e vocês vão precisar usar muito essa ferramenta para o ensino médio. Então, olha só, ele é composto o seguinte, como eu falei, dois eixos coordenados, o eixo X e o eixo Y. Esses eixos também recebem outros nomes, né? O eixo X é eixo das abscissas. Então, você falar o valor abscissa, é os valores de X. Eixo das ordenadas é os valores de Y. Os valores de Y são chamados eixo das ordenadas, certo? Quando juntam os dois eixos, eles são chamados de eixos coordenados. E o ângulo, como eu falei lá no início, esses dois eixos formam um ângulo de 90 graus, ou seja, são sistema de eixos ortogonais, também conhecido assim, certo? Então, o plano cartesiano ele é dividido em 4 regiões e recebe o nome de quadrantes. Então, o primeiro quadrante é esse aqui, ó. Segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. É como se aqui fossem quadrados, não deu para desenhar, certo? Mas como se fosse um quadrado e cada região dessa fosse um quadradinho. Então, é chamado de quadrantes, certo? Muito bem. Aí é o seguinte, nos eixos, acho que vocês lembram lá da reta numérica, nos eixos, eles têm a parte positiva e a parte negativa, e o zero, né? Aqui é bom destacar um ponto. Aqui vocês estão vendo a setinha vermelha, chamando de origem. Origem é o ponto zero. É zero por x e também é zero por y. É chamado de origem do plano cartesiano. Então é o seguinte, olha. Do zero para a direita, no eixo x é positivo. Do zero para a esquerda, negativo. No eixo x, do zero para cima é tudo positivo. Do zero para baixo, tudo negativo. Certo? Então, o primeiro quadrante é tudo positivo. No segundo quadrante é positivo para o y e negativo para o x. No terceiro quadrante é tudo negativo. No quarto quadrante é positivo para o x e negativo para o y. Certo? Para a gente poder usar ele, nós precisamos dos pares ordenados x, y para marcar pontos no plano cartesiano. Então, aqui nós marcamos pontos, né? Combinação de coordenadas. A coordenada é x, a coordenada y. Quando a gente coloca aqui, a gente vai marcando pontos. É por isso que na sequência de equações lineares, a gente estuda o plano cartesiano, porque através de uma equação linear, a gente pode desenhar uma reta aqui no plano cartesiano, certo? Então vai ser o momento da sequência, que a gente vai ver isso aqui. Bom, gente, agora nós vamos representar no plano cartesiano, certo? As soluções da equação linear de primeiro grau, que a gente viu na outra aula como resolver, certo? Então é o seguinte, ó, resolver a equação linear de primeiro grau, 2x mais y igual a 5, e represente seus pontos no plano cartesiano. Seus pontos, na verdade, seriam suas soluções no plano cartesiano, certo? Então vamos lá. Atribuindo valores a x,
Então nós podemos escolher, eu escolhi 2, menos 1 e 0. Eu poderia escolher outros valores? Sim, o que você quiser. São valores que você achar melhor. De preferência, a gente recomenda que você use valores pequenos para x ou para y. Por quê? Porque se você escolher valores muito grandes, você vai ter que desenhar um plano cartesiano muito grande, você vai precisar de uma folha enorme, dependendo do número. Por exemplo, se eu escolhesse aqui 150 para x, ia dar certo? Ia, mas ia ficar muito grande, eu não tinha que colocar no quadro aqui. Então eu escolho valores pequenos, até que fica mais fácil também a conta, certo? Quando depender de nós escolher valores, a gente escolhe valores menores. Então eu escolhi 2 para x. Quando eu substituo 2 aqui na equação, o resultado que a gente vai obter é o valor de y. Né? Eu não escolho o y, eu escolho o x. Ah, mas se eu quisesse começar escolhendo o y, pode? Pode. Aí você vai encontrar x. Aqui eu escolhi x primeiro, certo? Atribuindo valores a x. Eu escolhi x, o resultado foi o número 1. Vejamos, 2 vezes 1, 2. Aí, esse 2, como é um número, você passa para o outro lado. 5 menos 2, 2 vezes 2, perdão, dá 4. Quando você passa esse 4 para cá, vai ficar 5 menos 4, que é 1. Então, y vai ficar igual a 1 como resultado. Isso deu um par ordenado, que é uma solução, 2 e 1. Outro número, eu escolhi x igual a menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2, você passa ele para cá, fica positivo. Então vai ficar 5 mais 2, que é 7. Então y vai ficar igual a 7. E eu escolhi 0 para x também. 2 vezes 0, deu 0. Logo, se for 0, você passa 0 ou não para cá, não tem interferência. O y foi igual a 5. Certo? Então eu vou pegar esses pontos aqui dos pares ordenados e colocá-los em representação de pontos. Vamos ver aqui como a gente pode fazer. Olha só, preferi fazer isso no vídeo, não deixar já pronto, mas ir colocando pausadamente para que vocês possam perceber como se faz. Então, para ordenar 2 e 1, como é que você faz? De preferência, use uma régua, gente. Eu não vou usar a régua aqui, senão não vai dar para vocês verem, certo? Mas é bom você usar uma régua, porque você tem que encontrar o ponto 2 e 1. Então, você vai sair do x. Primeiro, você tem que sair do x, a ordem é essa. E vai encontrar o y, das ordenadas. Então, bora lá. O 2 vai até a altura do 1. Olha a altura do 1 aqui. Esse aqui, ó. Você vem do 1. Encontrou. Esse encontro aqui, ó, é um par ordenado 2 e 1. Certo? É um dos pontos da equação, uma das soluções. Ok? Vamos agora para outro ponto. O ponto menos 1 e 7. Então, menos 1 está aqui. Ó. Você sai do x, ó, procura o menos 1. Está aqui. E agora você tem que procurar o 7. O 7 está lá em cima. Então, você tem que subir do menos 1, certo? Até o 7. Então, está aqui, ó. Menos 1. Lembre-se, a distância que você está subindo tem que ser igual, não vai dar errado. Então você sobe, fazendo um tracejadozinho, até chegar na altura do 7. Bom, cheguei na altura do 7, vou sair do 7 para encontrar a altura que foi de menos 1. Pronto. Esse encontro aqui, ó, é o ponto menos 1 e 7. Certo? Ok. Agora falta só mais um ponto, que é o ponto 0,5. Então você vai sair do 0, ó, perceba, o 0 é o x, então aqui em cima. Tem que encontrar o 5 que está lá em cima. Então você vai por cima da própria linha do y, do eixo y, e marca aqui em cima. Quero lembrar vocês, o gráfico não são esses tracejados. Isso aqui só serve para a gente encontrar onde vai marcar o ponto, certo? O gráfico é o ponto. Então, ó, você pode inclusive apagar, porque ele só serve como guia, certo? Só para guiar mesmo. Ok, agora
veja que interessante. Dá pra gente, através desses 3 pontos, fazer isso aqui. Observe agora, uma reta passando pelos pontos que foram soluções da equação linear do primeiro grau. E isso, gente, acontece com qualquer equação linear do primeiro grau, qualquer uma, e qualquer valor que você colocar. Se você escolher mais 50 valores aí para x, elas vão passar tudo nessa reta, ou descendo, ou aqui entre, né? Se você, por exemplo, escolhesse, vamos verificar isso. Se eu escolhesse x igual a 1, bom, o que é que vai acontecer? Vamos botar de outra cor ali. X igual a 1. O que é que você vai ter? Então vamos lá, substituindo ali, ó, 2 vezes 1 mais y é igual a 5. 2 vezes 1 dá 2. Então você tem y igual 5 menos 2. O y vai ser igual a 3. Então o 1 deu como resultado 3. Que coordenada é esse? Coordenado 1, 3. Vamos marcar na nossa reta, nosso plano cartesiano. 1 e 3. Então, sai do 1, ó. E vai encontrar o 3. Exatamente em cima da reta. Certo? Não tenha medo. O valor que você procura colocar ali, você vai encontrar um ponto aqui na reta. Tá certo? Ah, mas eu quero começar escolhendo para y. Não tem problema. Atribua valores para y. Atribua 0 para y. Vamos verificar como é que seria isso. Se eu colocar 0 para y, eu quero começar por y. Então, você faz 2x mais 0 igual a 5. Então, x vai ser igual a 5 dividido por 2. E para colocar aqui, eu tenho que colocar no máximo em decimais. Não posso colocar a fração. Dá 2,5. 5 dividido por 2. Então, quando o y é 0, o x é 2,5. O coordenado é quem? 2,5. Bota ponto e vírgula para diferenciar no decimal. E 0. Certo? Aí você diz, ah, mas eu encontrei primeiro, eu coloquei primeiro o y. Não era para ele estar aqui, não? Não, porque aqui é os números na sua ordem. X primeiro, y depois. Mesmo que você tenha atribuído valores para y. Então vamos marcar o nosso ponto. 2,5. Né? 2,5 vai estar, sabe onde? Vai estar exatamente aqui, ó, onde ele já está passando. Porque o 3, eu não medi o 3, vai ficar aqui. Ó. Aqui é 3, usando a régua, certo? Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. Então 3 é exatamente aqui. Então 2,5 vai ficar aqui. Por que 0? Porque você tem 2,5, né, que é o 2,5, que é o x. E o y foi 0, então você vai encontrar o y no 0, aqui. Não sobe nem uma altura, nem desce. Ficou em cima do 0. Certo? Muito bem. Então, até a próxima. A partir de todo esse vídeo, você agora tem base para resolver todos os exercícios do livro. Tá certo? Como eu falei, ele se encontra até a página de número 238, certo? Em breve eu vou colocar um vídeo explicando a questão, o exercício Max Desafio, tá certo? Ok, um abraço até para vocês.